Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Hércules, dando continuidade aí à resolução da FUVEST 2026, segunda fase. E nesse vídeo eu trouxe aquela questão do submarino. Lembra essa questão? Então, como de costume, eu vou compartilhar aqui com você para você acompanhar a resolução. Então, vem junto. Opa, ó, tá aqui do ladinho. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva. Matemática pode ser fácil, e aí você vai ser notificado sempre que aparecer um vídeo aí de um grande vestibular, do Enem e algumas curiosidades matemáticas. Então vamos lá. Para você se situar, o VEST 2026, segunda fase, segundo dia, será a questão M3, que é a terceira questão de matemática, segunda fase da FUVEST. Então acompanham. Na parte frontal do casco de um submarino está localizado um sonar esférico de 3 metros, de raio 3 metros para detectar objetos ao seu redor. O sonar emite ondas que se propagam em todas as direções, formando esferas de raio igual à distância entre o centro do sonar até a superfície do objeto detectado. O centro do sonar está a uma profundidade de 120 metros em relação à superfície da água. Ele dava essa figurinha aí para você. Continuando, tá lá. Item A. Qual a distância mínima do centro do sonar até a superfície do objeto para que ele seja detectado? Gente, o sonar, centro do sonar, ele vai começar a emitir o quê? Ondas. Primeira onda que ele vai emitir, onde é? Na superfície do sonar. Qual é o raio desse sonar? 3 metros. Então, qual a distância mínima do centro do sonar até a superfície do objeto para que ele seja detectado? Ele tem que estar, olha lá, centro, em uma dessas ondas que o sonar vai espalhar. A primeira onda tem que raio 3 metros, então a distância mínima que esse objeto vai ter que ter para o centro do sonar é 3 metros. Faz sentido? Que bom. Então, bora lá. Item A matou, tranquilinho, sossegadinho. Esse aqui é aquele lá que você pode falar assim, "Ih, tá muito fácil para ser verdade." Mas é isso. Então, vamos lá. Item B. Deixa eu sair daqui para não atrapalhar o texto. Se o sonar detecta um objeto a uma distância de 10 metros do seu centro, em um ponto localizado a 45 graus acima da linha horizontal que passa pelo centro do sonar, qual é a profundidade do objeto em relação à superfície da água? Então, vamos fazer a figurinha? Olha lá. Sonar, centro do sonar. Aqui, você vai ter o quê? O centro, uma linha ou um objeto a 10 metros de distância, numa inclinação de 45 graus em relação à horizontal que passa pelo centro. Tá aí. Detalhe, qual é a altura ou qual é a profundidade que o centro do sonar está em relação à superfície da água? Dá uma olhadinha no texto aí. Isso, 120 metros. Tá lá. Essa linha representa a superfície da água, essa distância é 120 metros. E qual é a pergunta do exercício? Qual é a profundidade desse objeto que eu estou representando pelo ponto O? E aqui vai uma dica forte. Quando você estiver montando uma questão, geometria, trigonometria, mas tem figurinha, sempre põe o X no lugar que você quer.
ou no dado que ele pede, no elemento que ele pede. Se eu quero saber qual é a profundidade que esse objeto está em relação à água, à superfície da água, esse carinha aqui, ó, vai medir x. Você está vendo que o 45 graus lá em cima, um triângulo retângulo? Tem. Então, pera um pouquinho. Se a parte de cima vale x, essa partezinha aqui vale quanto? Os 120 metros, que é tudo menos o pedacinho x. E aí, quando você achou o x, é a resposta daquilo que você está procurando. Ok? Então, vamos lá. Olha para a figurinha. Olha para o triângulo. 120 menos x é o cateto oposto ao 45. 10 metros é a hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa é o quê? Exato. Seno de 45. Olha lá, o ângulo é reto. Tá lá, ó. No triângulo CPO, o que acontece? Seno de 45, cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. 120 menos x sobre 10. O 10 passa para lá multiplicando. Então, você vai ter 10 raiz de 2 é igual a 240 menos 2x. 2x, primeiro membro da igualdade. 10 raiz de 2, segundo membro da igualdade. Troquei. O 2x vai positivo, 10 raiz de 2 vem negativo. Divide o cara por 2. Dá 120 menos 5 raiz de 2. Observação: se você der uma olhadinha no enunciado, ele não faz menção nenhuma a raiz de 2. E não vai aproximar aqui. Você só aproxima em duas situações. Se ele falar admita a raiz de 2 igual a tanto, você coloca. Ou se for uma questão teste e não tiver uma resposta sim. E esse 120 menos 5 raiz de 2 é o quê? Em metros. Essa é a distância que o objeto está de profundidade para que ele seja visto por esse submarino no sonar no centro a 10 metros de distância do centro a um ângulo de 45 graus para cima. Ok? Dá uma olhadinha se está tranquilinho aí. Eu vou dar uma mexida aqui para poder fazer o item C. Se você quiser dar uma pausa para ver direitinho, ok. Vou continuar. E aí, ó. O X está ali em cima. Ótimo. Então vamos colocar o item C para o cantinho aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Se o sonar detecta um objeto a uma profundidade de 170 metros abaixo da superfície da água e a 30 graus abaixo da linha horizontal que passa pelo centro do sonar, qual a distância do objeto até o centro do sonar? Então agora eu vou pegar um objeto aonde? A 170 metros de profundidade. Se eu unir esse objeto ao centro do sonar, o que acontece? Tá aí? O ângulo formado ali é quanto? 30 graus. E a gente só está com outro triângulo retângulo CAB. O que que ele pede? A distância do objeto até o centro do sonar. Olha para esse triangulinho. Que segmento que você quer? Exatamente, CB, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. E se você olhar bem, parece que você não tem dado nenhum, né? Mas qual a profundidade que esse objeto está em relação à superfície? 170. Qual a profundidade que o centro do sonar está? 120. Então, se aqui tudo é 170 e esse pedacinho aqui é 120, AB mede quanto? Exatamente, 50 metros, a diferença entre os dois. E eu quero CB, que eu vou chamar de Y. Cuidado, não está com outro X aqui. No mesmo exercício, você não vai colocar o X para duas coisas diferentes. Tome esse cuidado na hora de uma resolução de uma questão discursiva, uma questão escrita. Ok? Figurinha, triângulo CAB. Quero relacionar cateto oposto com a hipotenusa. De novo, seno. Então, vou dar uma limpada aqui.
Bora! Triângulo CAB, o que você vai ter? Seno 30, cateto oposto 50 sobre a hipotenusa Y. Quem é o seno 30? Meio. 50 sobre Y. Se eu multiplicar esse cara em cruz, o Y vai dar quanto? 100 metros. Então, a distância de C para B é 100 metros. É isso que ele pediu no item C. Professor, CB 100 metros, CO 10 metros, tua figura ficou ruim. Cuidado, gente. A figura não diz muita coisa, quer dizer, ela organiza o pensamento. Você nem precisaria fazer isso, mas se você se sente mais confortável com isso, você pode colocar embaixo da figura sem escala. E se não me engano, na figurinha que ele dá do sonar também tem essa legenda, essa observação. E isso não compromete a sua resolução em absolutamente nada. Certo? Põe no comentário aqui embaixo o que você achou da questão. Se você fez a segunda fase da FUVEST, comenta comigo se você acertou a questão. E fica ligado, você sabe disso. As próximas questões da segunda fase da FUVEST virão em breve. Beijo grande. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.